Bairrista Futebol Clube, ou Bairrista FC, direto do Estúdio 4 aqui da RDC TV, que faz esta parceria com o Grupo Bairrista e a RDC, retransmitindo pelos canais 24 e 524 da NET Claro, mas também por todas as plataformas digitais, tanto da RDC TV como do Grupo Bairrista, como eu faço todos os dias, das plataformas aí do Santos. Pode assistir pelo 524, pelo 24 e pelo Twitter, Facebook e YouTube da RDC TV ou pelo Twitter, YouTube e Facebook do Bairrista. Muito bem, então é isso. Um programa que começa agora, vai até às 14h com o Grupo Bairrista na bancada. Integrantes do Grupo Bairrista, Edu Santos, Rafael Serra e o Kleber Grabowski. Em seguida eu vou fazer um contato com Guilherme Paz, repórter da RDC TV, que está no Beira-Rio, porque hoje é dia de decisão para o Internacional. Mas antes disso, uma informação, já quero ter um comentário, Kleber. Oficialmente definido... A câmera é essa aqui, viu? Eu estou no lado aqui. Mas, gente, quanto tempo eu vou levar para aprender isso aí? Tu pode me dizer? Eu que sou um homem de rádio o tempo todo, hein, Rafael Serra? Ah, mas é legal, Benfica. É legal esse, né? Esse movimento, né? É, até para deixar os caras ali no improviso. Ali, mas eu preciso aprender, porque senão eu vou ficar testando os meus parceiros aqui da técnica. Bom, mas de qualquer maneira é o seguinte, oficialmente confirmado o destaque do momento, o Grenal, sábado que vem, independente do que acontecer no jogo do Internacional hoje à noite, sábado que vem no Beira-Rio, a partir das 4h30, Kleber. A federação está confirmando, está acreditando na classificação do Inter? Pois é, mas eu acho melhor. Mas eu acho que tu tem que definir, independente de que possa acontecer. Até para preparação, porque o Grenal sempre mexe com o público, né? E um jogo sábado dá tempo de quem quiser vir do interior acompanhar, tá certo que a carga de ingressos é reduzida, mas dá essa possibilidade. Eu não sei se está certo ainda o próximo jogo do Internacional se passar sendo na terça-feira. Em princípio na terça, mas hoje eu ouvi falar o seguinte, se o Corinthians acabar, o Corinthians joga amanhã contra o Guarani, se o Corinthians for eliminado, existe a possibilidade do jogo do Inter, se o Inter passar hoje, ser na quarta da semana que vem. Porque daí vai preencher a grade de programação da televisão, né? Exatamente. Porque daí cai o Corinthians, sobra só um brasileiro. Exatamente. Então essa é uma possibilidade. Mas o melhor é o seguinte, está definido, é 4h30 domingo, o Grenal no Beira-Rio. Bom, mas Bairrista Futebol Clube e o jogo do Inter. A decisão do Internacional hoje à noite no Beira-Rio contra a Universidade... Poxa, eu ia dizer Universidade Católica. Hein? Mas o importante é o seguinte... E aí, falando sobre... Seria a PUC contra a URGS, né? Pode ser, né? A Católica é a PUC e a Universidade do Chile é a URGS. Mas o importante é o seguinte, ó. Para efeito de critérios hoje à noite, empate não é bom de modo algum para o Internacional. Porque empate, Rafael Serra, com gols, elimina o Internacional, classifica a Universidade de Chile. E um empate em 0-0 leva a decisão para os pênaltis. É por isso que eu sempre digo, Benfica, e é um conceito que eu tenho sobre o mata-mata que eu gosto muito, o primeiro jogo é sempre o mais importante. Porque vamos supor independente do local? Independente do local. Ainda mais sendo visitante. Imagina se o Edenilson faz aquele gol lá. O Inter vem com 1-0. Olha a tranquilidade que já seria. Agora, o Inter vai jogar em casa, diante de 40 mil torcedores. E aí o empate em gols pelo regulamento da classificação ao adversário é muito perigoso. É perigosíssimo. Por isso é que eu acho que o jogo realmente é perigoso, a despeito da qualidade do Internacional, que é superior à Universidade de Chile. Bom, Guilherme Paz, aí no Beira-Rio, em que setor tu estás por aí, hein, Guilherme? Olá, Benfica, todo mundo da bancada, e é isso mesmo. Ao som de 40 mil vozes, o Internacional vai buscar a classificação para a próxima fase. Pegando o Tolima ou Macará, estou aqui bem na frente do letreiro, Vitor Ochoa vai dar uma passeada. A movimentação ainda é tranquila, há poucos torcedores. E os torcedores que estão aparecendo por aqui estão vindo buscar o seu ingresso, trazer os parentes que vêm de fora para assistir a partida no Museu do Colorado. E lembrando, nenhum ingresso será vendido na tarde de hoje aqui no estádio Beira-Rio, apenas vendas online. Claro, daí para a troca, para a retirada, o pessoal vem aqui. O Internacional ainda tem esse mistério daí na escalação, que provavelmente vocês vão debater o programa inteiro. Lindoso ou Bosquilha no campo do Internacional? O demais time já está montado com Marcelo Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés. Musto é o homem de confiança de Kudê, não vai sair dessa equipe. Lindoso, Bosquilha, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Paolo Guerreiro.
Tinha uma fila na loja do Internacional agora há pouco e eu fiz uma média de 20 camisas que o pessoal estava colocando o número, 12 eram de Paulo Guerreiro Benfica. O centroavante do Internacional. Fica com a gente nesse debate aqui, porque tu disseste o seguinte, tem uma dúvida, Lindoso ou Bosquilha? Eu já penso um pouquinho diferente, eu acho que a dúvida, Edu, Serra e Kleber, é Bosquilha ou o Patrick? Porque o Bosquilha, por enquanto, é um jogador que está sendo usado pelo técnico do Internacional, como aconteceu sábado, né? Mas eu acho que a função do Lindoso ela é mais problemática do que a do Patrick, né? Eu acho que o Bosquilha tem muito mais bola do que o Patrick, mas neste momento acho que não é esse o ponto nevrálgico da falta de dinâmica do meio-campo do Internacional. O que vocês pensam? Eu concordo, eu acho que essa dúvida aí, Benfica, acho que está pelo lado esquerdo. Eu acho que o Lindoso, até pelo esquema que está pensando o Kudê, acho que ele dificilmente sai do time. Ainda mais num jogo decisivo, que a gente já falou na abertura, né? O adversário tem essa vantagem de fazer o gol, então acho que defensivamente ele vai se proteger bem o Kudê. E até pelo retorno que deu o Bosquilha, mesmo chegando ontem, como diria um colega nosso, né? Chegasse ontem, mas ele já deu uma resposta muito boa ao Bosquilha. Então, jogando pelo aquele lado esquerdo, o que tem o Bosquilha melhor que o Patrick? Ele tem a qualidade técnica, que o Patrick, às vezes, quando se precisa algo mais dele no repertório, ele não tem. O Patrick é um cara muito voluntarioso, é um cara que fisicamente é muito bom para fazer esse vai e vem, mas quando chega, por exemplo, precisa de um drible, né, precisa daqui a pouco de um passe melhor, o Patrick não tem isso. E o Bosquilha tem. Até mesmo a conclusão. Né? Exatamente, o Bosquilha vai dar isso para o Kudê. E aí, Edu? Eu acho que a dúvida é realmente essa, eu acho que ele não vai mexer no Lindoso agora, mas eu estou curioso por essa escalação do Inter hoje, Silvio. Eu estou curioso pela atitude do Inter hoje também, porque eu vi muita gente falando que 0-0 não é um resultado bom no Chile, mas eu acho que contra a Laú, pegando todo o histórico que o Inter tem, acho que o Inter vai ter um jogo de certa forma tranquilo hoje. Não é uma corneta com... Eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Acho que no primeiro tempo está resolvido. Eu acho assim, o Inter é o favorito, é o melhor time, mas a gente já trabalhou tanto em jogos em que o perigo acabou se confirmando, dentro daquela ideia de existe jogo perigoso. Por isso que o Internacional, na minha opinião, tem que tomar todas as providências, todas as atenções. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai mostrar lances de novo aqui do jogo da semana passada e até pode discutir por onde daqui a pouco o time adversário do Internacional, o chileno, pode atacar. Eu me lembro de 2 episódios onde o Internacional foi visitante na primeira partida. Sim. E trouxe grandes resultados. Inter e Olímpia, né? Sim. O famoso Libertadores de 89. Inter venceu lá 1-0, golaço do Luiz Fernando Rosa Flores de bicicleta e depois perdeu a vaga dentro de casa. E mais recentemente o Falcão, né? O Inter contra Penharol. O Internacional foi a Montevidéu, empatou 1-1 e perdeu aqui 2-1. O jogo que o Falcão botou no sacrifício o Ricardo Goulart, achando que poderia com ele mudar o jogo. Olha só, eu acho que, concordo com o Edu, o Lindoso nesse momento, em princípio, não sai do time do Internacional. Em princípio. A possibilidade, em função da característica, é do Bosquilha, mas também acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ele vem com o time tradicional no início, mudando, se for necessário, logo no início do segundo tempo. Eu penso assim, mas a possibilidade de alguma mudança seria com Bosquilha no lado no lugar, aliás, do Patrick. Por quê, na minha opinião? É questão de característica. O Patrick, a gente falou sobre isso hoje, ele joga pelo lado, ele não entra na área e dificilmente cai pelo meio. Né? É pelo lado para tentar fazer o cruzamento e aí falta inclusive velocidade maior para o time do Internacional. Já o Bosquilha, lembra do gol marcado pelo Heitor? Onde é que estava? Falamos sobre isso ontem, o Bosquilha? Quer dizer, um jogador que sai da esquerda e daqui a pouco vai fazer a compensação de algum movimento que esteja faltando ali perto da zona do D'Alessandro. E fazendo esse tipo de lançamento. O Marlon Grandini aqui na nossa live, ele diz que com o Bosquilha o Inter melhora a qualidade do passe. Sim. O que é uma não há dúvida uma nenhuma. afirmação sem dúvidas. Muito mais qualidade, né? Deixa eu voltar com o Guilherme aqui. Guilherme Passe. Deixa eu ver se ele está me ouvindo aqui. Agora, tu tá no ambiente do jogo, tu tá no sentimento do jogo e vendo o que está acontecendo e por isso tem inclusive essa ideia de que a possibilidade seja a saída do Lindoso, é isso? É isso mesmo, eu na minha visão daí é particular, opinião, não informação, acredito que ele entre em campo com a mesma equipe da terça-feira passada, com Musto, Lindoso,
Patrick e Edenilson. Por que o Patrick eu não mexeria? Nessa questão por conta da recomposição defensiva, que é muito mais efetiva que o Bosquilha. Mas aí o Kudê pode alterar nessas duas funções. Tem até um torcedor aqui que me disse, se quiser jogar para a torcida, coloca o Bosquilha. Porque se o resultado não vier, pelo menos ele tentou. E não será nesse popular 4 volantes. Claro que a gente que entende um pouquinho de futebol não são os 4 volantes. Mas os torcedores têm isso na boca. E é isso, joga o Bosquilha, não vai se complicar nem com os torcedores no início da temporada. É um clima um pouquinho diferente das ruas de fogo, da fase final da Libertadores do ano passado. Para começar, o horário do jogo é um pouquinho mais cedo. É uma pré-Libertadores. O pessoal da Grande Porto Alegre ainda vai trabalhar até umas 5, 5h30 e depois vem para o estádio. Claro, pessoal, vamos se ligar também na questão do trânsito. A gente sabe que é muito complicado já vir para a Zona Sul de Porto Alegre nesse horário. E claro, Libertadores e um esquema de segurança especial. Ali na frente do Jangantinho tem gradis, está fechado o parque. Então a parte que o pessoal realiza o churrasco, tradicional confraternização antes da partida, é um pouquinho mais para o meio e não traz o ambiente de Libertadores para o estádio nesse momento. Benfica? Perfeito. Guilherme, muito obrigado, Guilherme. Valeu, bom debate a vocês. Valeu. Guilherme Paz, então, repórter da RDC TV, que está lá no Beira-Rio neste momento. O Bairrista Futebol Clube, para a gente conferir detalhes sobre este jogo importante do Internacional. É momento de decisão. Pode até ficar na tela, né, o Edu, o nosso card em relação à decisão do Internacional hoje à noite. Tá aí, ó. É Libertadores. E em seguida a gente vai falar sobre esse jogador aqui, porque aparece o D'Alessandro e aparece lá atrás o técnico Eduardo Kudê. Mas a nossa interatividade, Edu Santos. Tem muitos recados aqui, Silvio, o pessoal participando bastante. E tem uma pergunta para o Kleber aqui, se o resultado de hoje muda o planejamento do Inter para o Grenal da semifinal do Gauchão. Olha, eu acho que o Internacional não vai com um time titular no sábado, não. Independente do que acontecer hoje. A não ser que seja eliminado. Acho que passa por aí, porque tem uma questão também de 3 jogos decisivos em uma semana, né? Nesse estágio, principalmente em relação a D'Alessandro e Paulo Guerreiro. Né? Eu acho que o Internacional, forçadamente ou forçosamente, vai ter que abrir mão desses jogadores na sequência de 3 jogos. Né? Tu acha que podemos ter um Grenal com times mistos, times reservas? Eu não sei. Porque se o Inter toma essa decisão, como aconteceu no ano passado, o Grêmio acaba tomando também. Eu não sei se o Inter vai com time reserva, porque o Inter precisa de título. Sim. Né? E não pode já desperdiçar a primeira chance que tem de garantir vaga para a final. Eu acho que o Inter precisa de título e é no Beira-Rio. Tem a torcida, é o primeiro Grenal do Kudê. Eu acho muito complicado o Inter colocar esvaziar o Grenal, sendo jogo em casa e valendo vaga para a final de turno, sendo o primeiro grande jogo do Kudê. Eu acho que hoje não é o primeiro grande jogo do Kudê. Hoje é um jogo... É Libertadores, mas o grande teste, o que movimenta a torcida, o que vai fazer a torcida ter um apelo maior ou menor com o Kudê é o Grenal. Eu acho que o grande jogo do Internacional, lógico que o Grenal tem o seu peso, mas o grande jogo do Internacional é contra o Tolima até agora. Será? E assim, não vejo o Internacional com um time em reserva no Grenal, mas alguns jogadores acho que precisarão ser poupados. Bom, então esse card que o Batista colocou aqui, onde aparece o D'Alessandro e aparece também o técnico Eduardo Kudê. Se ele puder colocar de novo para a gente aqui, o Batista. Tá aqui, ó. Porque esse jogador aqui, Edu, ele está batendo um recorde hoje à noite, né? É o jogador argentino com o maior número de participações em jogos de Libertadores. Se eu não me engano, são 84 jogos. Da história, 84 jogos. É o argentino que mais jogou Libertadores. Se a gente considerar isso como um dado, que a Argentina tem muitos jogadores, tem muitos clubes, e jogadores históricos na Libertadores, é um grande feito do D'Alessandro. Nossa. Serra. Porque o D'Alessandro, Benfica, ele pega a história dele com o Inter, que dá 11 anos, né? Vai para 12, mas desses 12, ele passou no River. Sim. E ele também já tinha a participação na competição sul-americana pelo River, né? E pelo São Lourenço. Pelo São Lourenço também. Então, são 3 clubes que ele disputou a Libertadores. Então é realmente um recorde que ele bate hoje à noite, uma coisa extraordinária na carreira desse jogador, D'Alessandro. E a primeira decisão do novo técnico do Internacional dentro do estádio Beira-Rio. Em seguida a gente vai mostrar lances aqui do jogo da semana passada, para poder comentar um pouco os movimentos ofensivos do Internacional e problemas eventuais atrás. Por isso é que eu digo que é um jogo perigoso. Mas vocês todos jogam futebol aqui, né? Todos.
Eu dei uma mesa, paradinha, viu, Benfica? É mesmo? Eu tô naquela fase 2 já foram meus jogadores. Eu mudei bastante, viu, Benfica? É mesmo? Característica. Mas hoje eu tô com chegando perto dos 40, quanto menos eu jogar para evitar lesão, melhor. Eu também estou nessa faixa do Serra, também estou tomando algumas precauções. Né? 40? É. Em qual perna? Não. Em qual perna? E tu também joga, porque tu é goleiro, afinal. Eu tenho contrato com o Glória Futebol Clube e aí qualquer coisa relacionada a futebol, falem com o meu empresário. Sabe por que eu pergunto isso? Porque daqui a pouco eles vão ver lances aqui interessantes que eu não sei se algum deles conseguiu fazer no futebol. Menos o goleiro, evidentemente o Edu. Mas se os outros 2 conseguiram fazer jogando a sua bolinha no futebol de várzea. Daqui a pouco, hein? Só para dar a informação correta, hoje o D'Alessandro chega à marca de 84 jogos e empata com o Orion na liderança. Então, hoje ele Esse Orion é ex-goleiro, se não me engano. é zagueiro do Colón. Ah, zagueiro do Colón. Isso. E passando pelo jogo de hoje, aí sim, ele se torna sozinho o jogador argentino com o maior número de participação na Libertadores. Bairrista Futebol Clube, na parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista. Bom, eu vou pedir para o meu amigo Batista agora colocar lance a lance aquilo que foi, de certa forma, o resumo do jogo do Internacional, terça da semana passada no Chile, contra a Universidade de Chile. Tem uns 4 ou 5 lances ali, ó. O primeiro é esse aqui, ó. Olha por onde entra o Patrick. Aquilo que a gente estava falando. E aí o cruzamento. E esse gol referido pelo Serra, que perdeu o Edenilson. Esse gol, aos 13 minutos, já poderia ter decidido o jogo, né, Silvio? Poderia, claro. Kleber, a tua opinião sobre esse tipo de movimento aí, Kleber? O Patrick tem essa dificuldade de penetração, né? Mas no corredor, né, ele tem uma movimentação bem interessante. O problema do Patrick é o problema dos laterais do Internacional, né? Acabamento, né? É verdade. Então tem 3 coisas aqui nesse lance. Segura aí, dá uma seguradinha. Batista, dá uma seguradinha, por gentileza. Isso, na imagem. Tem três detalhes nessa imagem aqui. Primeiro, o centroavante, o Guerreiro, estava bem atrás. É ele que dá o passe. Saindo da área. Ele que dá o passe para o Patrick. Segundo, a entrada do Patrick é pelo lado. Dificilmente acontece no... Para mim, esse é o principal problema do Patrick. Ele não tem a diagonal, né, Benfica? Para mim, esse é o principal, Serra. Problema do Patrick no movimento dentro deste modelo estabelecido pelo técnico Eduardo Cudê. Porque os meias deles, eles jogam pelo meio, porque passam os laterais. Mas o Patrick não consegue fazer isso aí, Kleber. Deu para ver bem num baita lance dele, né? Pelo cruzamento. E agora, completando... Deixa andar a jogada, Batista. Aí, vem o cruzamento. E aqui sim, ó. Aqui está o Edenilson. Esse é o meia do Internacional desse esquema que entra na área e, inclusive, já fez gols. E acompanha, Silvio, a movimentação do Edenilson. O Edenilson corre junto com o Patrick. O Patrick está adiantado recebendo a bola e o Edenilson é o único que consegue acompanhar ali, ó. E tem uma reclamação do Guerreiro ali. Olha aqui, o Guerreiro já está entrando na área e vai reclamar do Edenilson aqui, ó. Aqui, ó, a bola veio para o Edenilson, ele cabeceou fraco e aqui o Guerreiro. E o D'Alessandro reclamando também. que ele queria que o Edenilson desse atrás. E o D'Alessandro também faz a lamentação ali depois. Né? Exatamente. É porque daí faltou, claro, foi confiante o Edenilson, né? Porque se o cara não está confiante ali, ele tem 2 opções, o D'Alessandro e o Guerreiro. Mas aí foi confiança, mas faltou a qualidade da finalização. E olha a marcação dos chilenos, todo mundo na bola ou no Guerreiro. Todo mundo lá no Guerreiro, né? Bom, mas de qualquer maneira eu ressalto mais os movimentos táticos nesse lance aí. Batista, vamos para o segundo lance desse jogo, o Internacional contra a Universidade de Chile. Olha aqui, ó. Aqui é o setor do lateral do Internacional, que está por dentro. Olha o Chile perdendo esse lance, né? Por isso é que eu digo que esse tipo de jogo pode ser perigoso. Essa bola aérea do Inter, ela tem falhado frequentemente, né? Sim. É um problema do Inter, bola aérea, tanto pela zaga quanto pelo Marcelo Lomba, que tem uma certa dificuldade na bola aérea. Olha o detalhe da movimentação do Edenilson. O Edenilson corre na faixa dele, né? Sim. Corre na faixa central, tanto na ofensiva quanto na defensiva, né? E quem faz a cobertura é o Moisés, né? Sim, é o Moisés. O Moisés está por dentro, né? Ele não está ali, quer dizer, o Moisés ele deve ter feito uma jogada anterior aqui pelo lado, mas voltou pelo meio. Quando ele chega, não dá tempo de chegar acho que era o Bocejur, fazendo esse cruzamento aí, ó. Então, esse é um típico lance que o Internacional, até por ser início de temporada, me parece que tem que se preocupar, né? Porque daqui a pouco a surpresa pode vir por aí. E até acho que
a Universidade de Chile, que vai trabalhar bastante com o Bocejuro por esse lado aqui, que é natural dele, né? Ele sai de trás e avança sempre para frente, independente dos 35 anos. O outro Arangues, né? Também é um jogador de velocidade de flanco, também pode ser uma peça importante no contra-ataque chileno. Agora a gente pode esperar, né, Benfica, até pela característica do Inter, e até pelo aquele primeiro lance, foi aos 13 minutos, 13. Né? O Inter jogando em casa vai ser a repetição, vai tentar matar o jogo nos primeiros minutos. Vai. Vamos ver mais um lance? Nesse lance, só nesse lance. Desse aqui ainda? Eu estou tentando achar onde é que está o Musto. O Musto agora está chegando na área. Está chegando agora. Né? Ele chegou atrasado aqui, ó. Ele está saindo aqui, ó. Não, esse é o Cuesta. Ah, não, o Cuesta, aliás. Ele vai aparecer está daqui a chegando por trás. Olha, ele vai chegar agora ali, ó. O Musto apareceu. aparece quando a jogada já está definida. Não era o Cuesta, era o Moledo. Vamos ver então o próximo lance, Batista. Coloca pra gente aqui. Aí é um ataque do Internacional. E aí é interessante. Esse é daqueles lances que merecia fazer gol. Mas aí tem o 2-1, né? Duas coisas ruins e uma coisa boa. Mas tem uma coisa nesse lance interessante, que esse modelo do Kudê requer os jogadores próximos deles. Quando um jogador tem uma bola, mais um ou dois próximos para fazer esse tipo de movimentação. Tá certo que a essa altura do jogo o Inter está com um homem a mais. Já está com um homem a mais. E aí isso possibilita que o Cuesta e o Moledo se soltem. E o Cuesta, como um elemento surpresa, é o que desequilibra a marcação do time. Exato. Mas tem um movimento inicial que eu acho que é um problema do Internacional. Isso aí, ó. O Moisés pega a bola, ele vai até a ponta da área e não tem profundidade no jogo. Aqui o Moisés tem que fazer esse movimento. Ele não pode parar. Vai repetir agora para a gente ver. O Moisés começa a jogar. Está aqui o Moisés. Aqui, ó. Ele deu para o D'Alessandro. Aqui ele parou. Ele não pode parar. Ele tem que seguir por aqui, pelo lado. Porque mas aí, essa aí jogada dá também mais possibilidade ofensiva. mostra uma certa falta de ritmo do Guerreiro, né, Silvio? Não há dúvida nenhuma. Teve vários lances Falta no de primeiro... reflexo, né? Teve vários lances nesse primeiro jogo que o Guerreiro ou chegou atrasado ou não foi na bola. Edu, mas tem um outro detalhe, é que é necessário ajustar o movimento do Guerreiro, porque o Guerreiro está com uma ideia diferente de atacante, né? Porque ele não tem um segundo atacante ao lado dele. Ele tem o D'Alessandro, que também não é um jogador de entrar na área, que faz um movimento por fora. Então é tudo uma questão de adaptação. Início de temporada não é fácil. Mas a Laú não é esse bicho todo, né? Não, de forma nenhuma. O Internacional é melhor. A gente viu no primeiro jogo, a Laú quase foi rebaixado ano passado. O próprio sistema de marcação deles, de esquecer, eles focaram no Guerreiro nesse primeiro jogo. Sim. Eu acho que o Inter tem grande chance de passar e passar com uma certa tranquilidade hoje. Tem. Eu só falo pelo seguinte, assim, que é dos jogos perigosos, porque a gente já viu isso várias vezes no futebol. Porque hoje não existe mais aquela ideia assim, ó, entrou em campo, é certo que vai ganhar. No futebol não existe mais. A gente viveu isso muito atrás. Hoje não. O próprio adversário, se o Inter passar pela Laú, o próximo adversário, que é o Tolima, né? O Tolima já eliminou o Corinthians no Libertadores. Sabe por que eu digo? Porque se o time vem bem postado, bem organizado, esse time vem com duas linhas de 4, talvez uma de 5, se vem bem postado, bem organizado, olha, ele tranca movimentos de um time que recém está começando nesse modelo. E o aí, 0-0, teoricamente, é da Laú, né? Porque ela vem pelo 0-0, vai para os pênaltis, que eu duvido que a Laú vá propor o jogo hoje. Sim, numa decisão por pênaltis, a pressão fica em cima de quem? Do dono da casa. Do dono da casa. E quem tem mais retrospecto, mais biografia. Né? Mas tem mais um lance aqui que o Batista vai mostrar, que eu acho que é o quarto lance, e se não me engano é de um ataque... não, esse aqui, ó, cabeceio do Edenilson. Cruzamento do Cuesta. Eu acho que isso aqui... Que cruzamento, hein? Fez a banana direitinho, né? Eu tenho impressão que isso aqui, porque não se vê mais treino hoje, né? Mas eu acho que isso aqui, porque o Cuesta está indo muito para o ataque, é uma coisa que deve estar sendo treinada no Internacional. Para uma ideia de elemento surpresa ali. Na verdade, o Cuesta ele tem esse recurso, né, Benfica? Eu lembro dos outros treinadores que quando o Inter não tinha uma saída de bola... O que o Inter construía como ataque? Aquela bola em diagonal lá de trás do Cuesta, pegando, sei lá, o extrema-direita lá, entrando pelo lado em diagonal, né? E faltou esse impulso do Edenilson no primeiro cruzamento, do primeiro lance do jogo. Verdade. Mas olha só, o Cuesta está pela esquerda e faz o cruzamento. Porque eu acho que isso está sendo treinado, mas só pode ser treinado com o Cuesta e não com o Moledo. O Moledo não tem essa característica. Sabe quem é que tem essa característica para fazer do outro lado, isso buscando o lado esquerdo, a entrada de alguém? O Patrick, se entrasse na área, ou o Bosquilha, quem sabe, é o Bruno Fux.
Porque esse tem mais qualidade de Tem mais passe para fazer recurso, isso aí. né? Tem mais recurso, tem a bola Mais recurso longa, né? técnico. Se bem que na reta final o Moledo deu uma imitada no Cuesta e do outro lado ele foi pro chute, ele não foi pro cruzamento nem pro passe, né? Sim, porque ele não tem exatamente essa característica. Obrigado, Batista. Daqui a pouco a gente vai ver outros lances aqui para comentar com a nossa bancada do Grupo Bairrista e do Santos. Tem uma pergunta aqui pro Rafael Serra. Cuidado com o que vocês vão me perguntar. Sobre a possível escalação do Grêmio. Se o Grêmio vai depender da escalação do Inter ou se o Grêmio vai com titulares, já que não está fazendo nenhum tipo de jogo. Não tem Libertadores. A única competição que o Grêmio está jogando é o Gauchão. Pelo que disse o Renato e o objetivo do Grêmio, até porque no segundo turno do Gauchão, o Grêmio já vai estar envolvido na Libertadores da América. O Grêmio estreia em março, dia 3, está pertinho, contra o América lá em Cali, na Colômbia. Então, assim, o objetivo do Grêmio é ser campeão do primeiro turno, para já ter uma vaga garantida na grande final do Gauchão, ou, se depender, né, das próprias forças, aí ser campeão do segundo turno e é campeão antecipado. Mas o objetivo do Grêmio é ser campeão do primeiro turno. Com isso, não tendo outros jogos além do Gauchão, a ideia do Renato é colocar time principal no sábado. E aí, Benfica, a única dúvida que para mim vai ficar médica é o Kahneman, porque o Kahneman ontem não treinou com bola, ele está sentindo ainda dores no pé esquerdo e vai, sem dúvida nenhuma, ser um mistério do Grêmio para o Grenal. Se tiver com dor, ele não vai jogar. Bom, se ele não treinar, por exemplo, hoje e amanhã, dificilmente joga. Hoje o treino é aberto, tá? Hoje à tarde vai ter coletivo antes do treino. E aí, Benfica, já com os pré-olímpicos, né? Já com os meninos olímpicos. Hoje aí, eles já participam. Já participam. Talvez um treino mais leve, né? Pela viagem e tal. Mas aí a gente vai começar a escalar esse time aí. Eu acredito que o Matheus Henrique é Matheus Henrique mais 10. Pela temporada do Matheus Henrique, por tudo que ele fez na seleção. Não, mas ele é titular. Está fazendo uma figura, no caso. Sim, mas ele é titular e vai ser ao lado do Maicon. Tem que ver quem sai. Acho que sai o Lucas Silva. Eu também acho que vem com isso. Até por uma questão de coerência. O ano passado era assim, na verdade, né? Exatamente. E aí vão ficar as outras opções. Não acredito que o Caio Henrique comece o Grenal, porque o Caio Henrique vai treinar essa semana, ele vai ser apresentado, aliás, amanhã pela manhã, o Caio Henrique. Não acredito que ele comece como titular, porque vai fazer aí 2, 3 treinos somente, e aí vai manter o Cortez, talvez entre no segundo tempo. E aí, para mim, vai ficar essa dúvida se o Thiago Neves começa ou não. O resto, para mim, tá definido o time do Grêmio. Bom, também estou sempre no celular aqui para buscar informações que vão entrando a todo momento aqui nesse... Tem uma informação de ontem que o Jean-Pierre... Especialmente no Twitter. O Jean-Pierre já voltou a treinar com bola, né? Treinou com bola e foi a imagem que trouxe esperança à torcida gremista ontem nas redes sociais. O Jean-Pierre calçando chuteiras e fazendo treino específico, né? Já com a preparação física ali e tal. Bom, nós estamos no dia 10, dia 11, né? 11, isso. 11. Tem 20 dias até o fim do mês. Um pouquinho menos que vai a 29 esse mês. Será que ele volta ainda em fevereiro? A ideia é essa, Benfica. Se ele terminar bem essa semana, sem dores do Jean-Pierre, é que ele esteja à disposição contra o Juventude dia 29, se não estou enganado. Bom, de qualquer maneira, no Grenal de sábado, o jogo de hoje é que vai definir, ou passa necessariamente pelo jogo de hoje. Não apenas pela escalação do Internacional, mas talvez pela escalação do Grêmio, porque eu sempre me baseio naquilo que aconteceu no ano passado. É verdade. Quando o Internacional entrou, anunciou durante a semana que ia com o time reserva, o Grêmio sustentava que era time titular e chegou em cima do Grenal, colocou também um time reserva. Não foi assim, Kleber? Foi assim, né? Mas eu não lembro... Eu não tenho, mas o teu raciocínio está correto. Tem que, o ideal é ganhar esse primeiro turno. Eu não lembro se o Grêmio não estava envolvido em algum jogo naquela semana ali, Benfica, naqueles dias. Tem que ser importante. Porque hoje parece que é diferente, né? O Grêmio não tem nada. Não, eu também não lembro. E talvez, não tô lembrado. Talvez esse Grenal tenha sido aquele Grenal normal do campeonato e não Grenal decisivo. Isso. Exatamente. Aí realmente é um pouco diferente. Porque esse agora é decisão, decide o primeiro turno. Na teoria, o Grêmio tem um grupo mais parelho em relação ao ano passado, né? Tem mais opções, mais variações. Tecnicamente, mais opções, com o Diego Souza e com o Thiago Neves. Lógico que tem muita gente em defasagem, ou física ou técnica, né? Mas na teoria é um grupo muito interessante. Mas o que eu estou dizendo assim, teórica, ele na prática tem, porque esses jogadores são jogadores de qualidade, mas eu sempre saliento aquilo que disse o Cacalo nessa bancada aqui. Ele está muito preocupado, ele acha Cacalo que... Está brabo. Está brabo, que em determinado momento, com
o Michael, com o Thiago Neves e com o Diego Souza, isso vai ser um problema para o time do Grêmio. Tanto que ele disse ontem que gostaria de ver 3 contratações como alternativas para esses jogadores do Grêmio. E aí vai se criar uma alternativa para o Renato, Benfica. Até escrevi hoje isso lá no site do Bairrista, que o PP ele vira opção também. Porque eu estou pensando e trabalhando com o que está falando o Renato, da defasagem, como citou o Kleber, do Thiago Neves e do Diego Souza. Não sei se os dois... Acho que essa semana é que vai escalar também os dois. Tá? O Diego Souza, para mim, é titular. Sim. 2 jogos, 2 gols, tá definido. Agora, o Thiago Neves vai depender, porque o Renato até citou, olha, não dá para colocar 2 jogadores, né, que chegaram agora com a questão física, 2 caras começando o jogo. Me baseando nisso, e até pelo desempenho do Luciano, eu não sei daqui a pouco se o Renato não pode colocar PP, Everton por dentro e Alisson no Grenal. A respeito do que o Cacalo falou, na interpretação de texto, o Cacalo queria um volante de primeira função. Isso. Né? Não uma opção para o Michael, mas um cara que fizesse aquilo que o Michel fazia. Né? Um primeiro volante. Um centroavante de explosão. Isso. Né? Ele destacou o Matheus Cunha da seleção pré-olímpica. E agora, um cara para concorrer com o Thiago, acho que o Grêmio já tem, que é o Jean-Pierre. No caso, eu acho que é o Thiago que corre com o Jean-Pierre. É, exatamente. É isso aí. E tomara que o Jean-Pierre volte bem para o time do Grêmio, porque ele é muito importante nesse esquema do Grêmio. Bairrista Futebol Clube, aqui na RDC TV, canais 24, viu como eu erro a câmera? Canais 24 e 524 da NET Claro, também nas plataformas digitais da RDC TV e do Grupo Bairrista. Mais interatividade, Edu Santos. Tem uma galera, acredito que sejam gremistas, que estão colocando que estão torcendo por um empate hoje. Hoje vai ser 1-1, vai ser tranquilo, o Inter vai jogar bem, vai empatar em 1-1. A Karina Grudzinski diz que Matheus e mais 10 e o goleiro será quem? Tem essa contestação agora da torcida gremista de quem vai ser o goleiro, né? O goleiro, por enquanto, é o Vanderlei, né? Até que o Grêmio contrate outro goleiro. Então, os outros que tem como alternativa não vão ser. Não. E o Mejolaro? O Mejolaro, o Grêmio tem a ideia que ele precisa mais experiência, ele precisa jogar mais. Né? E talvez não vai ser no Grenal que vai entrar o Mejolaro, né? Mas poderia ser o goleiro do segundo turno. No segundo turno, sim, porque daí, em meio a Libertadores, certamente o Grêmio vai poupar os titulares no gauchão para jogar Libertadores. Muito bem, então eu provoquei você sobre jogar futebol, porque cada um de vocês joga futebol. E agora eu quero mostrar alguns lances aqui para a gente analisar, para a gente debater, acima de tudo, porque são lances históricos do futebol. Semana passada teve todo aquele debate a respeito da lambreta do Neymar. Lembram, Perfeito. Né? Que acabou levando o cartão amarelo. E depois até discutiu com o árbitro. Ele acha que o Neymar acha que é coisa de jogo e o árbitro... Aliás, eu acho que os árbitros estão passando um pouco do limite. Claro que com orientação. Existe orientação e até está, de certa forma, na regra. Mas daqui a pouco não se pode mais driblar no futebol. Mas qual é a regra que diz que não pode ter o Não, a regra é, por exemplo, sobre comemorar lá em cima daquela escadinha perto da torcida. Sim. Isso de alguma forma está na regra. Mas dentro do jogo, fazer algum tipo de lance ousado, não se tem nada proibindo isso. E é estúpido o que aconteceu com o Neymar de ele ter levado um cartão por ter usado a bola de futebol com os pés contra um outro jogador. Isso é meio... futebol muito Nutella, Silvio. O Garrincha viveu na época certa, né, Benfica? Hoje ele seria expulso pelo árbitro. Teve um menino do Palmeiras também, eu acho, no torneio de Alegrete, que foi dar uma levou lambreta cartão amarelo que também levou cartão amarelo. Por isso, a gente foi buscar nos arquivos alguns lances como este. Por exemplo, o Batista vai colocar o lance do Leandro Damião, do Internacional. Se não me engano, 2011, o Inter decidindo contra o Juventude. Olha o que fez o Damião. E terminou em gol. De novo. Que fase do Damião, hein? Se fosse hoje, o juiz ia parar o lance ali e ia dar amarelo pro Damião, é isso? Se fosse hoje, sim. Ah, tá. Teve uma fase do Damião que ele pegava na bola. Foi o Tinga que fez o gol, né? Cabeceando, né? Olha aí, cara. Olha que lambreta bem dada. Não, ele teve uma fase que ele fez lambreta, que ele deu lambreta até pela seleção brasileira contra a Argentina, sim, né? Sim, ousado, né? Só que naquele lance não saiu gol, né? É verdade. Agora, isso aí eu acho que realmente é 2011,
quando o Leandro Damião teve a maior fase... Dá uma seguradinha pra gente então, Batista. A maior fase da carreira dele, hein? Depois ainda foi goleador na Olimpíada em 2012. E depois o que a gente pode dizer? Desapareceu? O que aconteceu com o Leandro Damião, afinal? Hein? E aí o Giovanni Luigi fez aquele maior negócio da história da vida dele. Um dos maiores negócios da história. Vendeu o Damião para o Santos por 40 milhões. Aliás, o Giovanni Luigi tem 3 grandes negócios, né? A maneira como ele reformou o Beira-Rio, não entregou o Beira-Rio para ninguém, o Inter controlou as obras. A venda do Damião, quando ele já estava em baixa por um valor exorbitante, e a contratação do Arangues, né? Que o Fabiano Baldasso não pronuncia mais o nome, né? Que foi um baita negócio. Tá bravo o Baldasso? Tá. Queria o Arangues e ainda Aliás, não vem mais, hoje, se ele tivesse que dar a escalação do time chileno, ia passar o genérico, né? Um abraço para o Giovanni Luigi, hein? Que realmente a torcida do Internacional gosta muito dele, especialmente em relação à questão do Beira-Rio. Né? Respeita demais o Giovanni Luigi. Mas e o Damião, hein? Porque recentemente o próprio Guerreiro disse que seria interessante trazer o Damião. Tu acha, Kleber? Como é que é, Silvio? O Guerreiro, há pouco tempo, falou sobre o Damião. Mas aquilo aí foi na onda da torcida, né? Tu acha que foi mais político? Politicamente correto. Até era o momento que o próprio Guerreiro estava sendo colocado em dúvida se ficaria no Inter ou iria para o Boca, né? Então, estou fechado com o Inter e vão em frente. Né? E tu, Edu, o que pensa? Eu acho que o Inter tem que fazer como as pessoas e esquecer as ex, né? Esquece, ex já foi. O Inter vive nesse ex, ou volta o Damião, ou o Tyson. O Tyson está voltando desde o dia que ele pegou o avião para ir para a Ucrânia. Não vai voltar. O Damião já voltou, já fez uma temporada legal, mas já foi. Quem mais? O Sobis foi o que mais voltou. voltou. O Sobis, volta. O Moledo. O Moledo até que foi um acerto, mas aí... Não, mas eu não estou falando, eu estou falando assim da cultura. Sim, a cultura do Inter é repatriar jogadores. Eu acho que tá na hora de mudar um pouco isso. Eu acho que o Tyson está na frente do Damião, hein? O Tyson é um fenômeno, porque assim, toda janela europeia se especula porque o Tyson vai voltar, e coitadinho do Tyson que está na Europa, tá sofrendo na Europa, está ganhando mal na Europa, vai voltar e não consegue voltar, aí ele coloca um post no Instagram dizendo que quer voltar e não consegue voltar. Deu, né? Chega. Me surpreendeu o fato do Inter não repatriar o Sandro. É verdade. Ele colocou um post recentemente, a questão de 3 ou 4 dias, quando ele falou sobre a doença do pai dele. Sim. Em Pelotas. E que em breve estaremos juntos aí, pai, uma coisa assim. E isso já... Estou falando do Tyson. E isso já ouriçou a torcida do Internacional. Mas é que essas provocações Tyson e torcida do Inter faz um bom tempo que isso acontece. Né? Sim. E sempre tem alguma justificativa que esse negócio não acontece. Então acho que o Inter deveria meio que esquecer. Olha, o Tyson foi muito bom, muito importante para a história do Inter. Mas esquece um pouquinho ele. Quando ele resolver voltar, quando tiver definido, aí sim. Até esse novo interesse no Arangues é isso, né? Uhum. Olhar para trás. Bairrista Futebol Clube. A gente vai para o segundo lance agora. É um lance de 2002 do Fábio Baiano. Coloca pra gente, jogava no Grêmio o Fábio Baiano, 2002, Fábio Baiano. Contra o Oriente Petroleiro pela Libertadores da América. Saudade desse Grêmio. Olha aí, o Grêmio treinado pelo Tite. Olha essa lambreta. O Fábio Baiano foi gol do Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes também foi muito importante em certo momento no Grêmio. Mas o Fábio Baiano, Benfica, daqueles jogadores ali da final da década de 90, início dos anos 2000... legítimo, né? Carioca, habilidoso, do meio para frente, mas teve muitos problemas de lesão na carreira. Muitos. E também um grande acerto do Tite, né? Porque antes ele era meia no Flamengo, né? Veio para o Juventude, jogou no Juventude. O Juventude chegou a jogar de lateral e virou atacante, né? Ele estava como jogador importante naquele grupo campeão da Copa do Brasil. É verdade. Entrava em todos os jogos, até começava algum, entrou no jogo decisivo diante do time do Corinthians. E depois da Copa do Brasil, o Grêmio faz eu não sei qual é o nome da competição, Supercopa, contra o River Plate, também dá um show no Monumental, né? 4-2, se não me engano. Cara, mas que lambreta essa aí? Era Mercosul. Olha aqui. Tu fazia isso no futebol, Serra? Já tentei algumas lambretas. Não deu? A maioria escapou correr. É mesmo? E tu, Kleber? Eu fazia muito. Quando o cara fazia um lance desses, abraçava ele, corria. Geralmente se o jogador for fazer isso no Kleber, ele voa pro vestiário em 3 segundos. É mesmo? É rapidinho? O açougueiro de Varsóvia. Não consigo mais. E tu tomou gols desses aí alguma vez, não? Que o lance começou assim? Não me lembro. Não sou capaz de opinar. Não lembra? Não lembro. E tomou gol de bicicleta? Não, de bicicleta ainda não. Também não? E o Serra fez gol de bicicleta? Não, a bicicleta é muito complexa. E tu, Kleber?
Do que? Fazer gol de bicicleta? É. Eu não consigo fazer nem com... Acho que o Kleber Bom, não fez. tu Quantos faria gols no tu teu tem na próprio carreira, gol, né? Porque tu Kleber? fica atrás, né? Quantos gols tu tem na tua carreira? No de- La Barca tem 10 em 11 anos. Vou dizer uma coisa para vocês, Tá melhor que o André. gol de bicicleta é a maior frustração da minha carreira de jogador de futebol. Não ter conseguido nunca fazer um gol de bicicleta. Que coisa maravilhosa. Bom, mas a gente está mostrando lambreta. Mostramos do Leandro Damião, Inter e Juventude 2011, e essa lambreta do Fábio Baiano, Grêmio e Oriente Petroleiro pela Libertadores de 2002, os dois lances redundaram em gols. E daqui a pouco, bom, aí é um gol histórico, para que a gente possa conversar um pouco também nesse momento em que ainda se discute dribles desconcertantes no futebol e quem dá acaba sendo, hoje em dia, incrivelmente punido pela arbitragem, Kleber. Mas enquanto tu estava me perguntando aquela questão do Guerreiro e do Damião, eu estava procurando aqui na internet uma história que o Gaciba deu cartão amarelo por Jogador do Coritiba. o Jabá. Isso. E o Gaciba Mas não foi lambreta, né? Não foi lambreta. drible, né? O Santos do Robinho, do Diego, com 20 minutos, meio que liquidou o jogo 2-0. Sim. E aí, no segundo tempo, o Curitiba começou uma reação espetacular e tocou 4-2. E aí, no final, a torcida estava maravilhada com aquele Curitiba que, botou no bolso o time do Santos, de Robinho e Diego, que era uma sensação na época, e começou a dar olé, né? Olé e passar a bola. 11 de setembro de 2002, tem um texto do Gaciba sobre isso. Ele diz que um reserva do Curitiba chamado Jabá entrou em campo Nome sugestivo. e começou uma série de dribles com a bola parada e próximo a mim. O zagueiro santista, ele não revela o nome. O Kleber. Ele disse que ia quebrar a perna do moleque Não é o Kleber, aquele grandão, acho que é André Luiz o nome dele. Pode ser. e instintivamente ele deu um cartão amarelo para o Jabá, ao invés de dar um Ele viu cartão. que o zagueiro do Santos ia partir para romper A o cara. explicação do Gaciba foi essa, Isso, então. exatamente. Isso quer dizer que 11 de setembro de 2002. se o zagueiro não tivesse ameaçado, ele não daria o amarelo. Não. Mas aí eu vejo uma situação parecida. Tanto no gol do Fábio Baiano como do Damião, a lambreta é recurso. Exato. Né? Ele não, Claramente. Ele não está esnobando, ele não tem espaço, ele improvisa. Claramente. Isso é criativo, do futebol, É. isso é genialidade, isso não pode ser punido. Agora, no caso do Jabá, o Jabá estava passando o pé em cima da bola, estava fazendo Ele fez aquilo que o Edmundo fez uma vez? alguma a coisa dancinha. parecida. Né? Mas não pode isso? Bom, aí eu não sei. Mas a situação do Jabá é uma situação parecida com o Neymar. Não é recurso, é uma provocação. Então tá. Então vamos ver o seguinte, esse lance antigo aqui, se isso é recurso ou não, e é do tempo do Pelé. O que tu falou? Lance Esse antigo. lance antigo. Olha aqui. Isso é contigo, Kleber. Olha lance aqui. antigo. Olha aqui. O nome desse jogador é Caneco. Caneco. Olha o que ele faz. Bah. Olha o que ele faz. Isso é vermelho. E o gol de letra do Isso aí Toninho? hoje seria vermelho direto. Do Toninho Guerreiro. Só que eu quero pegar um pouco atrás, rapaz. Vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho atrás esse lance. Golaço, hein? A ideia do lance é pegar ele todo para o contexto. Por isso, se a gente pegasse um pouquinho atrás, seria melhor. Sabe por quê? Porque o toque aqui é o lance. Agora sim. O toque para o Toninho foi de quem? Ali, ó. Tá aí, o Batista foi buscar. Do Edson. Olha aqui. Pode seguir, Batista. De quem foi o toque? Foi do Edson. Foi do Pelé. Quer dizer, esse era o Santos do Pelé, que tinha esse jogador que era muito habilidoso na ponta direita, chamado Caneco, e que fez isso aí, Kleber, como recurso. Né? Como recurso. Esse não levaria o cartão amarelo, né? Hoje E o gol levaria. foi, o gol foi Hoje de levaria. letra, né? E o Acho gol que foi de não. letra. Será que levaria, cara? Porque é um recurso Não, que ele tem foi, pra passar ele pelo foi em cara. direção ao gol, né? Foi pra frente. Olha ele. Foi o modo como ele entendeu Tem uma que coisa deveria engraçada. chegar à linha de Tem uma fundo. coisa É. engraçada. Se tu desse um elástico ali, seria um recurso. Seria um recurso. Só que ninguém ia discutir. É. Né? Agora, porque é uma lambreta, que é um chapéu... Obrigado, Batista. Como O é que é, Rivelino Kleber? fazia muito elástico depois, né? Quem? O Rivelino. Nossa senhora, esse foi o primeiro que fez. Faria num lance como esse aqui, o Rivelino faria. Certamente. Mas naquela época também não tinha punição pro elástico, Mas que era uma jogada extraordinária. Essa né? punição, Silvio, aí é meio complexo. E aí um time está ganhando de 5-0 no primeiro tempo, e aí o que a gente faz? Está humilhando o adversário?
Tu acha que tem lance e tem lance? Não, eu acho que se está dentro de campo de jogo. Não, o Edu acha que tudo é possível. Eu acho que é válido desde que não seja alguma jogada ilegal. Agora, se o time está ganhando de 5-0, não vai fazer o sexto gol porque pode ser ofensivo para o adversário? Não. Assim como se está ganhando de 1-0, 2-0, está empatando o jogo, quer fazer um elástico, quer dar uma lambreta, faça. Agora, o que eu Está quero... dentro da regra. O basquete é espetáculo. Mesmo que eu não concorde com o Edu, eu entendo o pensamento dele, né? Aham. Fazer o quê? Bom, agora o que eu quero colocar para a mesa é o seguinte, qual foi a lambreta mais bonita dessas aí? Damião. Do Damião, do Fábio Baiano ou do Caneco? Eu acho que por toda a jogada, Benfica, e até pela participação do maior de todos os tempos, a do Caneco, né? O gol do Santos. E aí, o gol foi de letra ali, né? A gente não foi falou, de letra, né? do Toninho Guerreiro, centroavante. Isso. O Tinga teve uma conclusão complicada, teve que ser corajoso para dividir a bola. O Rodrigo Mendes ganhou a bola livre, né? Porque o Fábio Baiano teve espaço de levantar a cabeça e botar para trás. Mas a conclusão do Toninho Guerreiro, eu acho que é o fecho de ouro. É passe do Pelé. Né? Só faltou o Toninho Guerreiro fazer a parede e tocar de primeiro, porque ele meio que ele trava com o zagueiro. Mas a genialidade da lambreta é a conclusão do Toninho Guerreiro. Tu botou um gol ali, era com o curva. Se não tivesse o terceiro gol, ia ficar com o gol do Rodrigo Mendes. É mesmo? Esse lance, aliás, foi lembrado para mim pelo Fernando Carvalho, que a gente volta e meia está falando sobre lances, sobre jogadas mais antigas, assim, que marcaram, e ele estava me lembrando na semana passada a respeito desse lance com a participação do Pelé. Como é que vocês viam esse... Agora uma pergunta minha. Como é que vocês viam esses lances na época? Porque eu sou jovem, né? Não se via. Não, esse aqui Não, até... Sabe o que a gente via? A gente viu uma semana depois. Esse aqui, se não me engano, era início dos anos 70. E aí a gente já, de alguma forma, começava a ver. Eu acho que tinha, inclusive... Lembra do primeiro programa que reproduziu gols na televisão, que era do Rui Porto? Aquele comentarista gaúcho aqui de São Leopoldo. Se tu lembrar, eu vou ficar preocupado. Comentarista de classe para todas as classes. Então, e tinha um programa, acho que era nos domingos à noite, que começou a reproduzir gols. Então a gente começou a ver esse tipo de lance assim sendo apresentado pela televisão. O Edu está provocando aqui a respeito da longevidade de dois integrantes da mesa. Eu quero dizer o seguinte, eu estava vendo no Museu da Pelada um depoimento do Edu. Edu é irmão do Zico. E ele conta uma coisa que acontecia comigo. O Edu jogava no América, naquele grande time do América que tinha Braulio, o Ivo Wortmann, foi campeão da Taça Guanabara em 74. E ele disse que a maneira de ver se ele estava com prestígio ou não era ir no cinema, porque passava o canal 100. Sim. Se passasse jogo do América, é porque estava legal. E se desse close em ti, então era a consagração. E ele diz assim, eu não levava a namorada porque atrapalhava. Eu queria ver o canal 100. E eu sou tão antigo que... tinha uma programação no sábado, que acho que era 13h na TV Gaúcha. Né? Não sei se tinha Jornal do Almoço ou não. 13h passava o tape do jogo da quarta-feira. Né? Sim. Era a maneira da gente ver o jogo. Então, o videotape. Chegava de avião. Chegava de avião. Assim como os capítulos da novela. Agora, Kleber, o Canal 100 era imbatível. Tu falasse sobre essas imagens antigas, esse tipo de coisa, e no Museu da Pelada. E ontem o Memória do Esporte Oficial colocou uma imagem aqui, cara, do tempo do Jardel no Sporting. Eu estou com a foto aqui na minha frente. Pena que eu não tenho como mostrar essa foto aqui. Só se eu me aproximar, talvez, da câmera. Eu não sei se consigo isso, não. Passa por WhatsApp. Vamos colocar aqui a foto aqui, vamos ver. Vamos ver se a foto consegue aparecer. Mais na luz? Mais aqui atrás? Apagou, Silvio. Jardel e... Jardel Aí, tá aí a foto. Aí a foto. Jardel com a mão na cabeça. Obrigado, meu velho. Com a mão na cabeça, afagando no Sporting quem? Ele. Cristiano Ronaldo. Quer dizer, jogaram juntos. O Jardel, aliás, que saiu do Grêmio, centroavante do Grêmio, foi jogar na Europa, foi goleador na Europa, e o Cristiano Ronaldo estava começando. Então essa imagem é fantástica, né? Se eu não me engano, foram 3 vezes que o Jardel foi o maior artilheiro da Europa. Então. O Jardel jogou no Porto, no Sporting e no Galatasaray. Alguém contou, Benfica, uma história que eu não vou lembrar quem, que numa dessas decisões aí de Liga dos Campeões, encontrou o Jardel e o Jardel tinha ingresso. E aí alguém perguntou para ele, tá, mas de onde é que tu tirou esses ingressos aí, Jardel? Ué? Cristiano?
É amigo do Jardel, conseguiu os ingressos pro Jardel e o Jardel foi pro jogo. Muito bem, a gente está indo para o final do programa nessa noite de decisão para o Internacional, a primeira decisão do Cudê dentro do Beira-Rio, nessa pré-Libertadores da América contra a Universidade de Chile. Lembrando, empate beneficia a Universidade de Chile, com gols. O empate em 0-0 leva a decisão por pênaltis, portanto, nos 90 o Inter tem que ganhar o jogo. Só rapidinho, o Jardel foi o maior goleador do mundo em 99 e 2002, foi chuteira de ouro da UEFA em 99 e 2002, foi melhor jogador do Campeonato Português por 3 vezes, foi campeão e artilheiro do Campeonato Português por 4 vezes e bola de ouro de Portugal 2 vezes. E nessa época não tinha um índice, né, para cada campeonato, né? Sim. O gol em Portugal valia tanto quanto o campeonato da Inglaterra ou da Itália, que talvez na época fossem mais disputados, né? Kleber Grabowska, Rafael Serra, Edu Santos. Só o Novo Hamburgo de treinador novo, né? Benhur Pereira. Ah, o Benhur Pereira que estava acertado com o Gaúcho para trabalhar na divisão de acesso, Sim. Mas voltou atrás e o coração falou mais alto. E já começa com uma bronca que quinta-feira tem Ponte Novo Preta. Hamburgo e Ponte Preta. Belo profissional e bela figura. Excelente e bela figura humana. Excelente Benhur Pereira, contratação. sucesso aí no Novo Hamburgo. A gente está encerrando, então, o Bairrista Futebol Clube, na parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista. Até amanhã.